e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, em rápidas palavras eu quero compartilhar com você esta noite uma mensagem com a temática: as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos dizer bem forte todo mundo: as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. 1, 2, 3. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ficou bonito. Agora mais uma vez vai ficar muito mais lindo para Jesus. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estudamos aqui na quinta passada sobre o Espírito Santo, e nós vimos que o Espírito Santo, ele foi derramado na igreja, e Deus levantou Pedro, e ali Pedro prega o Evangelho, 3.000 almas se convertem, e a igreja, ela começa a tomar uma forma, a igreja começa a se levantar, e os irmãos ali, eles começaram esta obra extraordinária através do poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, eles não conseguiriam nada. E aqui nós vemos que o Espírito de Deus habitava na igreja, e com os membros da igreja e os servos de Deus, juntos e unidos com o Espírito de Deus, eles têm algumas características no texto que nós lemos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que a vida cheia do Espírito de Deus nos leva a termos algumas atitudes que agradam a Deus e que comprovam que verdadeiramente eu e você e a igreja estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Meu irmão Caleb, a primeira característica que mostra que estamos cheios do Espírito de Deus, em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso, comprometimento com a palavra de Deus. Uma igreja que está cheia do Espírito de Deus, ela tem compromisso, comprometimento com a palavra de Deus. Uma igreja que tem a presença de Deus dentro de si é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. O crente, o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, que é cheia do Espírito de Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Eu conversava com a minha esposa e meus filhos no nosso culto no lar, e a minha esposa falou algo para o meu filho, para nós ali, que o interesse do meu filho estava em ser treino do Natanael. E a minha esposa disse, depois que eu falei acerca do comprometimento com a palavra de Deus, que o nosso interesse tem que estar na palavra de Deus. Se a igreja que tem o Espírito de Deus fosse tão interessada pela palavra de Deus como é pela Netflix,
como é pelo WhatsApp, como é pelo TikTok, como é pelo Instagram, como é por todas as mídias sociais. A igreja seria poderosa na palavra de Deus, porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem interesse para com a palavra de Deus, é uma igreja comprometida com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, eles
O que aconteceu? Ele disse: Senhor, como não estaria triste? A cidade dos meus pais em comida, o povo em pobreza. A Bíblia diz que o rei olhou para ele e disse: Neemias, o que é que você quer? Me peça. A Bíblia diz que Neemias fez uma oração. Naquele momento, Neemias, em alguns minutos, ou em algum minuto, ou milésimo de segundo, ou segundos, ele falou com Deus. E depois de falar com Deus, ele pediu para o rei. E o rei atendeu o pedido de Neemias, porque Neemias tem uma vida de oração, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem vida de oração, é uma igreja que tem diariedade de se relacionar com Deus. E quando ele ora, ela ora, o céu se levanta e Deus manda a resposta na terra para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Librique amada súria, oh glória. Está no verso 42. E perseveravam nas orações. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera em oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora. E se você tem orado a Deus e Deus não tem te dado resposta, se você tem chorado, clamado e a sua bênção não tem chegado, Deus está dizendo: persevera, não desista. Você orou uma vez, não veio, orou 2 vezes, não veio, orou 3 vezes, não veio, orou 4 vezes, não veio. Eu devo te dizer que Elias, ele botou o rosto entre os joelhos em 1 Reis capítulo 18, e na 7ª vez Deus ouviu a oração de Elias e mandou a chuva novamente para a glória e honra do Senhor Jesus. Não desista, minha irmã. Se você tem orado, se você tem pedido para Deus, Deus vai responder a tua oração, Deus vai atender o teu pedido. Deus está mandando eu profetizar para alguém aqui que está orando e o inimigo tem dito que você está orando em vão, a tua oração não vai surtir efeito, você está orando e nada vai acontecer. É mentira de Satanás. O Deus que você tem orado, o Deus que você tem falado, o Deus que você tem clamado, ele tem um tempo dele agir, ele tem um momento dele operar. E essa noite Deus me ordena te dizer: continua, persevera em oração. Este final de ano, na minha e na tua vida, haverá resposta de Deus às nossas orações, haverá resposta de Deus ao nosso clamor. Eu me atrevo a profetizar para o Espírito Santo: está chegando resposta de orações, está chegando resposta de orações, está chegando resposta de orações, oh glória! Oh aleluia! Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem profundo comprometimento uns com os outros. O verso 42 diz: e perseveravam na comunhão, a união, amor. Aonde o Espírito de Deus está, não existe divisão, acepção de pessoa, divisão, contenda e discórdia nesta igreja. A
mas nós vemos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, os homens de Deus, as mulheres de Deus, nos ensinando a pagar o mal que recebemos com bem. O maior exemplo de todos é de nosso Senhor e Salvador Jesus, que olhou para aqueles que crucificaram, zombaram deles, escarneceram e disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou, ele não pagou injúria por injúria, ele não pagou mal por mal, mas entregou na mão do Deus que é Pai, do Deus que é justo e pertence todo juízo, para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! A igreja que é verdadeira e tem o Espírito Santo, existe o amor no meio dessa igreja, e essa igreja que tinha comunhão e que tinha um amor profundo uns pelos outros, em primeiro lugar, eles estavam sempre juntos. A Bíblia diz no verso de número 44, todos os que criam, acreditavam, estavam juntos. Esta igreja, ela tinha prazer de estar juntos, uns com os outros, adorando a Deus e aprendendo na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em segundo lugar, esta igreja, ela repartia os seus bens uns com os outros. Olha no verso de número 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe por que João diz? Se você diz que o amor de Deus está em você, e você vê seu irmão passar necessidade, e em tuas mãos você tem a condição de fazer e não fazer, o amor de Deus não está no seu coração nem no meu. Porque nós, irmãos, somos uma família, e nós temos que ter essa visão do reino de Deus. Aqui nós não temos que nutrir no nosso meio disputas, contendas, discórdias, acepção de pessoas. Nós temos que ter comunhão e sermos uma família unida, que se importa um com o outro e ajuda um ao outro, porque o nosso inimigo não é o meu irmão que cultua Deus comigo. O nosso inimigo é Satanás e os seus demônios, e nós como igreja devemos estar juntos e unidos na presença de Deus. Eles gostavam de estar na igreja. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Essa igreja gostava de estar no templo com os irmãos. Muitas pessoas não têm mais prazer de vir para a igreja. Muitas pessoas não têm mais desejo de vir para a igreja. O evangelho, um tempo atrás,
com o coração verdadeiro. É bíblico. A Bíblia nos mostra que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta com fervor. Ela vem para a presença de Deus e canta com fervor, meu irmão Danilo, na presença de Deus. Todos nós conhecemos a história da Samaritana. Em capítulo 4 de João, Jesus dialoga com ela e chega um certo momento, no verso 18, ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus virou para ela e disse: olha, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu esposo. Aí, diante da revelação dele, ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta, Jesus. Nossos pais adoram neste monte em Samaria, os judeus adoram em Jerusalém. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, acredite no que eu vou te dizer. Vem a hora que não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus veio dos judeus. Aí Jesus diz: a hora vem e já chegou. É uma referência à morte dele na cruz do Calvário. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses adoradores o Pai procura para si, e Ele acha-os através da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, a obra salvífica de Jesus, quando nos apropriamos dela pela fé, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. E o Espírito de Deus, Ele enche o nosso espírito para que venhamos a adorar a Deus com adoração verdadeira, para que venhamos a adorar a Deus de uma forma que agrade e exalte o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! E a Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que nós precisamos que o Espírito de Deus enche o nosso espírito com sua presença, e então a igreja vai adorar a Deus com o coração verdadeiro. Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, todos nós conhecemos: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verso 19 diz a consequência de ser cheio: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração e dando graças ao Deus que é Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando o Espírito de Deus enche o nosso espírito, nós adoramos a Deus de todo o coração, nós adoramos a Deus em espírito e verdade. A igreja, quando toca na sua vida Espírito Santo, a igreja louva a Deus com entusiasmo, a igreja louva a Deus de todo o coração, e a igreja, ela bane do seu meio toda murmuração. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, a igreja vem para a casa de Deus adorar a Deus com fervor, adorar a Deus com empenho, adorar a Deus com satisfação. E só você que veio adorar a Deus esta noite, levante a sua mão e diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz no verso 47: louvando a Deus, louvando a Deus. Quem vem hoje louvar a Deus aqui, diga glória a Deus e aleluia. E em penúltimo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem a simpatia do povo e a bênção do crescimento numérico. Sim, porque a Bíblia diz no verso 47: louvando a Deus e contando com a simpatia
dia a dia os que iam sendo salvos. Esta igreja é uma igreja tão abençoada que todas as pessoas admiravam os irmãos. Os ímpios olhavam para a igreja e via um lugar saudável, um lugar sadio, um lugar melhor do que lá fora. O povo admirava esta igreja, o povo olhava para essa igreja e via um espelho, glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela é uma igreja simpática, ela é uma igreja agradável, uma igreja cheia de amor, é uma igreja que é sal na terra, é uma igreja que é luz do mundo. Essa igreja, ela é o perfume de Cristo, ela é a carta de Deus. Essa igreja, ela é a boca de Deus na terra e o monumento da graça de Deus no mundo. Ela é a referência, ela é a representante de Deus, e quem olha para ela vê algo diferente e especial que atrai e chama as pessoas para a presença de Deus. Aleluia! Essa igreja, ela tem qualidade. Essa igreja, ela cresce em quantidade, ela cresce para o alto, em intimidade, em poder, em crescimento da palavra, mas também ela cresce para o lado, influenciando e alcançando as pessoas para a glória de Deus. Aleluia! É uma igreja que tem vida, porque todo mundo vê uma vida diferente no meio desse povo. Todo mundo vê algo especial, que é diferente, é especial, que atrai o pecador para a presença de Deus. Aleluia! E por causa dessa vida, que é o Espírito Santo de Deus, dia após dia, Deus vai acrescentando na igreja aqueles que vão ser salvos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E só você que faz parte desta igreja, aplauda o nome de Jesus em glória. E em último lugar, para nós orarmos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e experimenta os milagres de Deus na terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a Deus e vive, alcança na sua vida, irmão Alisson, os milagres de Deus. Porque uma igreja que tem o Espírito Santo, ela vive e experimenta os milagres de Deus. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela vê no seu meio Deus operando milagres e operando de forma extraordinária na vida do povo de Deus na terra. O glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, irmãos. Essa igreja, ela compreende a santidade de Deus. Ela sabe que tem que ser santa, porque o seu Deus é santo. Ela se curva diante da majestade de Deus, porque ela sabe que Deus é o Todo-Poderoso. E nós devemos estar prostrados diante do nosso Deus, oh glória! E essa igreja, ela tem aberta na sua agenda uma página para soberanas intervenções de Deus. Essa igreja, ela acredita que Deus ainda intervém com milagres sobrenaturais
E se você crê, diga glória a Deus e aleluia. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Eles tinham temor, e sinais e prodígios aconteciam na igreja. O povo de Deus via Deus operando com sinais, via Deus operando com prodígios. E esta noite, o mesmo Deus que operou nesta igreja está aqui hoje para fazer um milagre na minha e na sua vida, para a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, e não só o batismo com o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo repetidas vezes, para servirmos a Deus e glorificarmos o Senhor de modo agradável. Nós devemos buscar a presença dEle para nossas vidas todos os dias. Jesus, em Lucas 24, verso 50, Ele leva os discípulos para o monte, depois de Betânia. Jesus levanta as mãos e abençoa os seus servos. E enquanto Jesus abençoa, Jesus está subindo, sendo levado para o alto. E os discípulos, ao ver esta cena, a Bíblia diz no verso 52, então eles, adorando o Senhor, voltaram para Jerusalém com alegria. Porque Jesus disse para eles ficar em Jerusalém, obedecer a voz de Deus e esperar a promessa do Pai, o Espírito Santo de Deus. Eram 500 irmãos. O verso 53 de Lucas 24 diz: eles estavam todos os dias no templo louvando a Deus. 500 irmãos tinham que esperar 10 dias. Quantos dias, igreja? 10 dias, diga bem forte, 10 dias. O derramamento do Espírito Santo. Mas 380 desistiram. Ficou 120. Mas esses 120 que perseveraram receberam a bênção do Espírito de Deus na sua vida. Eu e você devemos perseverar para que Deus nos abençoe com a presença dEle e realize o milagre que precisamos esta noite. Aí você vai dizer: pastor, o senhor não sabe o que eu passo, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho. Você não merece, você não pode, eu não tenho nada. Nós não somos nada sem Deus. E eu e você devemos nos apropriar do que Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 11, verso 9 a 13. Pedi e vocês vão receber, batam e a porta vai se abrir, busquem e vocês vão achar. Aí Jesus diz: qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai, se o filho lhe pedir um ovo, como diz o pessoal, um zoião, vai lhe dar um escorpião? Vocês que são maus sabem dar boas dádivas, bom presente para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Simplesmente você só precisa pedir esta noite, e esta presença vai te renovar. E não só te renovar, ela vai também operar o milagre que você precisa nesta noite para abençoar a tua vida e a tua casa e a tua família. E só você que crê e precisa, se coloque de pé para nós orarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Você que precisa do milagre da parte de Deus. Fecha teus olhos, meu irmão. Fecha teus olhos, minha irmã. O teu Pai Celestial está aqui. Eu não sei o milagre que você precisa, eu não sei o que está passando na tua vida, mas Deus está te chamando a pedir
pedir na presença desse Deus. Deus está te chamando a pedir na presença dele. Urabagatarabacanto nebriaço, urabagacanto nebricandura, urabagatarabassurimiderébia, urabagacanto nebriaço, comandarabacanda, urabagacanto nebricandura, urabagacanto nebriaço, comandarabacanda, vertidoria, vergamalpia, vergaderia, vergadária, glóbria, quebria, déria, malpia, doria, sé, urabacanto nebriaço, urabagacandara, urabacanto nebriaço, erga, prega, dominária, sé, urabagacanto nebriaço, urabagacanto nebrifaço. Eu sinto a presença do Espírito e eu creio que Jesus ainda opera sinais, eu creio que Jesus ainda opera prodígios. Eu sei que você precisa de um milagre de Deus, eu preciso de um milagre de Deus. Eu não vou voltar para casa da mesma maneira que eu entrei, você não vai voltar para casa da mesma maneira que você entrou. Urabacanto nebriaço, comandarabacanda, librique, amada, surimiderébia, urabagacandarabacanto nebrecandara, urabacanto nebriaço, comandarabacandara, urabagacandara, urabandacandoré, uramandacanto nebriaço, comindalassé, imandarasé, inamadacomindarassui, e amada sou, evergidéria, sébria, cóbria, déria, malpiantei, emanarabassuri, videcanto, narassai, e mandarabacanto, nébria. Receba nesta noite a presença do Espírito Santo. Ele opera sinais, ele opera prodígios, ele vai fazer milagre esta noite. Eu creio pela fé, e se você crê, tome posse nesta noite. Urabagadabacandarabasui, urabagacanto, nebrecandará, urabagacanto, nebrecanto, nebriaço, urabagacanto, nebrecandurá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus que é e há de vir. Eu revelo o oculto, profundo e escondido. Eu te digo isso, minha serva Mônica. Eu sou Deus que conheço o profundo, oculto, escondido. Nada se esconde dos olhos do meu Deus. Eu sou Deus de justiça e já entrei na tua causa nesta noite, porque eu não te deixarei ser envergonhada. Aquilo que eu uni, o diabo não vai separar. Aquilo que eu ajuntei, Satanás não vai destruir. Nesta noite estou entrando nesta peleja. Urabacanto nebriaço, e mandarassuri miderébia. Não fale nada, não murmure e não peça misericórdia, porque eu entrei para tratar, eu entrei para botar o prumo e botar o braço na posição. Urabacanto nebriaço, e darabacanto nebricando, nebicandura, urabagadarabaccanto nebriaço, elamandacanto nebriaço, comandarabacá, elabraçui que nebecandura, urabagacanto nebria, urabagacanto nabacá, urabagacanto nebriaço. Eu conheço a tua força, eu sei o quanto está doendo, eu sei o quanto está difícil. Tu orastes e eu vim trazer para ti o que era preciso, e diante do que aconteceu, teu coração entristeceu, mas a última palavra vem da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. E diante desta situação, e diante do que aconteceu, esta noite, eu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o